Buenas. Então, a gente vai finalizar nessa aula aqui a teoria da primeira parte de lei de Newton. Eu estava falando aqui no pessoal em off, né, antes de entrar na gravação. O material de vocês tem 2 aulas de lei de Newton. É o único assunto que eu quebrei em 2 partes. Então, a gente está encerrando na aula de hoje a primeira parte. E a gente falou muita coisa nessa primeira parte. Aqui eu vou colocar para vocês um resumo do que a gente já falou. Na primeira parte, primeira aula do assunto, a gente viu tudo isso aqui em amarelo, ó. Tá? Na verdade, até a terceira lei. Mentira. Tá? A primeira aula de lei de Newton foi isso aqui. Na segunda aula, a gente falou de peso normal e força de tração. Foi o final da aula passada. Beleza? Hoje, o que a gente vai falar para encerrar, né, a primeira parte? Peraí que tem... Deixa eu só botar o pessoal para dentro aqui. A gente vai falar de força de atrito, força elástica, e vamos deixar esse finalzinho aqui, ó, para outra aula, tá? Tava falando pro pessoal aqui que estava antes na sala, viu, gente? Esse pessoal que está entrando hoje, essa semana vai ser uma semana bem tranquila para a gente em termos de conteúdo. Por quê? A gente não vai começar assunto novo. Antes, a gente está na véspera do feriado, né? Então, presentinho de Páscoa. A gente vai, entre hoje e amanhã, terminar essa aula aqui, tá? Vamos terminar essa aula. Então, vai ser uma semana mais tranquila em termos de conteúdo. Outra coisa importante, até vou falar gravando aqui, embora muita gente vai assistir essa aula em outro momento, né? O primeiro simulado de vocês já está marcado para o dia 15 de abril. Vocês vão fazer junto com a turma presencial lá do curso do Eloy da Pri, junto com o pessoal do Pense. Eu vou disponibilizar o simulado para vocês no mesmo momento em que eles estiverem fazendo. Tá? O que não significa de forma nenhuma que vocês precisem fazer o simulado na mesma hora. Tá? Vocês separem um momento, beleza? Aí depois eu vou colocar no grupo direitinho como que vai funcionar. Vocês vão receber um simulado em PDF. Basicamente, eu vou disponibilizar lá no Slack o simulado em PDF e um gabarito virtual. Você vai fazer o simulado, preencher o gabarito e enviar, tá? Sua nota vai sair na hora ali, quantos pontos você fez, quais questões você acertou, quais questões você errou, vocês erraram, tá bom? Serão 45 questões, tá? O simulado será de 45 questões, sendo que terá biologia, tá? A gente vai fazer uma prova de natureza, tá? Que são as matérias que a gente está trabalhando. Biologia a gente não tem aula, mas vai vir uma prova de biologia junto, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de fazer uma prova de 45, junto com física e química, tá bom? Vocês querem fazer a prova do anjo? Vou falar com ele, vou ver o que ele fala. Eu vou falar com ele. Tá? Porque eu não tenho prova de matemática. A prova que vocês vão fazer é a mesma prova que o Eloy, que os meninos lá do Pense vão fazer. Eu vou ver com ele. Se rolar de ele liberar essa prova para vocês, eu me mando para vocês. Talvez alguns de vocês vão fazer, eu não sei. Se já fizeram essa prova dele, tá? Mas eu falo com ele. Pode ficar tranquila que eu aviso. Daí eu aviso vocês. Tá bom? Então vamos, gente. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Let's go falar de atrito. Gente, atrito. Atrito é uma das forças que mais aparecem em exercícios de lei de Newton. Volta e meia tem lá uma questãozinha com atrito. E pode ser em plano horizontal, pode ser em plano inclinado, enfim. Tá. O que é atrito? Atrito é uma força de contato que existe entre o corpo e a superfície onde ele está. Então, imaginem o seguinte, ó, aqui tem um cara, ó, com uma caixinha, tá vendo? Ó? A caixinha está em repouso, tá? E ele vai empurrar a caixinha para que ela comece a entrar em movimento. Tá. Se nós pudéssemos visualizar microscopicamente o contato entre a caixa e o chão, aqui, ó, tenta imaginar que a gente consiga pegar um microscópio super potente, que a gente conseguisse observar o contato entre os dois. O que a gente conseguiria enxergar? Sim, exagerando um pouco no meu desenho, tá, gente? Eu não sou desenhista. Mas imaginem o seguinte, ó.
Imagina que a superfície do chão, ela tem uma série de rugosidades. Quando a gente olha para uma superfície, ela não é uma por mais que a gente ache que ela é uma superfície lisa, ela não é uma superfície lisa, né? A gente consegue em algumas superfícies, por exemplo, como madeira, a gente consegue claramente perceber que aquilo tem porosidade. Algumas superfícies já é mais difícil de você perceber, por exemplo, o vidro, né? O vidro ele é muito liso, mas no nível microscópico, ele também tem as suas irregularidades. Tá? O que acontece é que quando você coloca um corpo em contato com outro, esse corpo também tem rugosidades. Então aqui seria o corpo. Aqui, ó. Tá? É como se uma superfície meio que aderisse à outra. E aí, né, gente, vamos lembrar uma coisa muito curiosa. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho interações intermoleculares. Lá no nível microscópico. Então, todas essas coisas vão fazer com que essas superfícies tenham uma certa força de resistência, uma em relação à outra. E é basicamente isso que é a força de atrito. Agora, o importante lembrar é o seguinte, essa força de atrito, ela só aparece quando você tenta empurrar o corpo. Por exemplo, quando o corpo está aqui, ó, nessa situação, aqui, ó, você está percebendo que aqui o carinha ele não está aplicando nenhuma força no corpo. Então aqui não tem atrito. Não tem atrito. O atrito ele só vai aparecer quando houver uma tendência do corpo de andar. Então, o que acontece? Aqui, ó, aqui ele vai aplicar uma força no corpo. No momento que ele aplica uma força no corpo, surge um atrito aqui embaixo. Então, como é que a gente... Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente desenha o atrito? A primeira coisa. Como é que eu trato ele? É uma força de vetor, tal, não sei o quê, mas como é que eu desenho? Vamos pensar o seguinte. O atrito, ele é sempre contrário à tendência do movimento. Tá bom? Por exemplo, imagina que você aplique uma força, que nem esse cara está fazendo aí no desenho, para a direita. Essa é a força que você aplica no corpo, tá? Que vai, vamos dizer assim, vai tentar tirar o corpo do repouso, tá? No exato momento em que você aplicar essa força, surge o atrito. Ó. E o atrito, ele é contrário à tendência do movimento. Então, se o corpo está tendendo a se movimentar para a direita, o atrito está para a esquerda. Tá bom? Beleza? Agora, pergunta. Primeira pergunta da semana. Gente, cadê a força de reação do atrito? Se na terceira lei existe ação e reação, cadê a reação do atrito? Vai, 30 segundos. Onde está e como eu poderia representar a reação ao atrito? Você tem que pensar o seguinte, quem é que está fazendo a força de atrito no corpo? Não é o chão? Não é o chão? É o chão. Isso, olha lá, tem uma galera respondendo aqui. Isso, é o chão. A reação do atrito, ela está sendo aplicada no chão. Menos FAT. Ó, a gente representa assim, né? Ação e reação. Tá? Beleza? Tá, agora, vamos lá. O atrito, gente, ele tem módulo, direção e sentido. Então, quando eu falo que o atrito ele é contrário
a tendência do movimento, de uma certa forma, você concorda que eu já estou falando da direção e sentido. E sentido. Tá bom? Por exemplo, vai ter momentos em que essa força de atrito ela vai se tornar uma força centrípeta. Ela vai apontar para o centro da trajetória. Justamente por quê? Porque a tendência do corpo, quando faz uma curva, não é sair da curva. Né? Se não há atrito numa curva, o carro faz uma curva e vai embora. Sai da curva. Então o atrito vai estar sempre contrário. Tá? Beleza. Agora, e o módulo do atrito? O módulo. O módulo. Gente, tem 3 coisas sobre o módulo que a gente precisa saber. Lembrando que quando eu falo em módulo, é o valor do atrito, né? Tipo, quanto vale o atrito? Tá. Primeira coisa, o módulo, ele depende do tipo de superfície. Por exemplo, você pode calcular o atrito de um corpo numa superfície mais lisa, ele vai dar menor. O mesmo corpo numa superfície mais rugosa, vai ter mais atrito. Então, existe na fórmula um valor que depende do tipo da superfície. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Tá? Outra coisa, gente. O que faz um corpo ter mais ou menos atrito, além, claro, do tipo de superfície? Curiosamente, uma coisa que faz muita diferença é o que a gente chama de força de compressão. Aqui, gente, nós precisamos parar para pensar um pouco. Esse conceito é um pouco difícil de pegar a ideia. Olha só, uma experiência que você pode fazer na sua casa, se você quiser, nesse momento. Você pega o celular, aqui está minha mão, ó. Imagina que minha mão é uma parede, tá bom? Eu vou pegar o celular e vou pressioná-lo contra a minha mão, ó. Tá vendo? Quando eu pressiono o celular contra a minha mão, eu estou fazendo uma força horizontal, não estou? Estou fazendo uma força horizontal. Agora, pergunta. Como é que essa força horizontal faz o celular não cair? Sendo que a força que puxa o celular para baixo é o peso. Curiosamente, se eu tirar o meu dedo, ó, ele cai, ó. Se eu diminuir a compressão, ele cai. Então, quando você aperta um corpo contra uma superfície, você estimula o atrito. Quanto mais apertado tiver o corpo contra a superfície, mais atrito vai ter. Tá? Tudo bem isso, gente? Fica claro? Agora, a perguntinha é: qual é a força que mede a compressão que você faz no chão? Como é o nome dessa força? Ela tem um nome. A força de compressão que você faz numa superfície. Não importa se você está numa superfície horizontal, se você está numa superfície vertical. Você está sempre comprimindo ela. Como chama essa força? Hum, hum, hum. A gente viu ela na aula da semana passada. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Anormal. Anormal. Anormal é a força de compressão. Anormal é a força de compressão. Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Então, para eu calcular o módulo do atrito, do FAT, o que eu vou escrever? FAT igual a normal multiplicada
pelo tipo de atrito, pelo tipo de superfície. Esse tipo de superfície a gente representa pela letra Mi. Mi. Letra do alfabeto grego. Mi. Esse Mi, ele é chamado de coeficiente de atrito. Atrito. Tudo bem? Beleza. Até aqui tranquilo, gente? Então, o atrito é uma força de resposta, né? É importante ter essa noção. O atrito é uma força de resposta. Ele só aparece quando você tenta empurrar o corpo. Se você deixar o corpo quieto sem empurrar, ele não aparece. Ele depende da superfície, que é o coeficiente de atrito, que é um número, tá? Esse número é dado, depois a gente vai fazer exemplos, eu mostro. E depende da força de compressão. Aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Olha como esse tipo de conhecimento ele pode virar uma questão de vestibular assim teórica. Teórica. Vamos pegar um esporte que talvez muitos de vocês não acompanhem, até porque o pessoal mais novo não costuma acompanhar muito Fórmula 1. Na minha época eu acompanhava muito Fórmula 1, porque tinha piloto brasileiro, enfim, era uma festa. O carro de Fórmula 1 ele tem um formato bem estranho. Quando você olha para ele, né? Quando você olha para um carro de Fórmula 1 e olha para um carro de passeio, digamos assim, você vê a estranheza do tipo de carro, né? O carro de Fórmula 1, primeiro, ele é baixinho, bem baixinho. Isso diminui a chance dele capotar, né? Eu me lembro que na aula da semana passada alguém fez uma pergunta sobre essa história de capotar. E uma coisa que tem no carro de Fórmula 1, se você reparou já, é que na parte de trás tem uma asa. Tem uma asa. Aqui, ó, bem na parte de cima, tem um aerofólio. E não sei se vocês já sabem disso, mas aquela asa, ela pode mexer. Ela faz assim, ó. Ela tem um comando eletrônico que ela mexe. E é uma coisa fabulosa. Por quê? Quando o piloto, o que que leva o que que faz o carro andar para frente? O que faz o carro andar para frente é a roda girar e atritar no chão. Então, quanto maior for o atrito entre a roda e o chão, quanto maior for o atrito entre a roda e o chão, mais força o carro transmite. Então, o carro ganha aceleração. Só que para isso, o carro precisa estar muito comprimido no chão. Quanto mais apertado ele tiver no chão, mais a roda consegue empurrar o chão para trás. O que esse comando de asa faz? Quando o carro precisa ganhar força, isso geralmente acontece aonde? Na curva. Ele faz o quê? Ele movimenta a asa do carro para que o ar passe por ela de uma tal maneira que, ao passar pelo carro, ele aperte o carro contra o solo. Vamos lembrar que os carros de Fórmula 1 andam a 300 por hora. Então, quando o ar passa por cima do carro, em alguns momentos é interessante que ele aperte o carro contra o solo. Principalmente quando o carro está fazendo curva. Por quê? Aumenta-se o atrito, diminui-se a probabilidade do carro derrapar. Então, o sistema ele é um sistema muito louco. E quem comanda isso é o piloto. É o piloto. Então, o piloto ele tem um sistema dentro do carro que, na hora que ele vai fazer uma curva, ele abre a asa, o movimento de ar muda e o carro gruda no chão. Na hora que o carro gruda no chão, ele consegue acelerar mais e consegue fazer a curva mais rápido. Tá? É uma engenharia muito doida. Muito doido. Como é que o pessoal da engenharia chama esse evento, né, de apertar o carro no chão assim? Chama pressão aerodinâmica. Pressão aerodinâmica. Então, quando você quer manter o carro mais preso no chão, você aumenta a pressão aerodinâmica. Quando é que é interessante que a pressão aerodinâmica diminua? Que o carro diminua essa pressão no chão quando ele está na reta. Porque aí ele anda mais rápido. Ele consegue desenvolver uma velocidade maior. Então, na reta, abre a asa de um jeito, o ar passa mais suave. E aí o carro dá uma subida no chão, assim, como se o carro perdesse um pouco de contato do chão e ele vai embora. Agora, na curva, ele fecha a asa e aí o carro se comporta de outro jeito. Muito louco, né? Então, isso é uma questão puramente que pode ser no vestibular, porque onde que a questão iria? Na importância da normal. Da normal, né? O que a pressão aerodinâmica faz? Opa, peraí. Ai, gente, peraí, o que aconteceu aqui?
Deu uma zoada aqui no... Pronto. Tá? Beleza. Deixa eu apagar esses rabisqueiros aqui. Pronto. Espera que tem pergunta. Dan, do avião. Não, o avião é outra coisa. É parecido, mas é uma outra coisa. Eu já conto. Eu já conto o que acontece no avião. Tá? Quando a gente está subindo uma coisa inclinada, é por isso que a gente fica... mais ou menos. Mais ou menos. Que a gente que a gente dá uma inclinada assim, né? Mais ou menos. O que você está fazendo ali, na verdade, quando você vai subir uma rampa, você joga o seu corpo para frente para diminuir a força que a sua perna vai fazer para te manter em pé. Quando você joga o teu corpo para frente, que você vai subir uma rampa, você está baixando o seu centro de gravidade. É muito curioso, porque quando você está numa rampa, você se sente mais confortável quando você está inclinado do que quando você está ereto. Você já parou para perceber isso? Né? Numa rampa. O que eu estou querendo dizer é isso, ó, gente. Só porque fizeram a pergunta, deixa eu desenhar. Imagina um plano inclinado. Num plano inclinado, a gente tem a tendência de manter o corpo assim, ó. Você fica mais confortável assim, num plano inclinado, do que assim, ó. Porque dessa forma aqui, ó, você tem mais chance de cair. Essa é a história. Agora, em ambos os casos, né, o que precisa ter? Atrito. Se não tiver atrito, você escorrega. Então, tipo, né, vai subir uma ribanceira molhada, manja? Aquelas festas, aqueles churrasco que você vai, não sei aonde. Aí você já tomou umas 2, 3, já tá bonito, já tá bonita, e vai subir a ribanceira. Só que tá molhado. Jogaram cerveja, você tá de chinela, né? Aí já viu. Tá bom? Beleza? Depois eu comento a história do avião, tá? Aqui. Agora, tem uma coisa aqui, gente, que eu preciso contar para vocês. Existem dois tipos de atrito. Um atrito enquanto o corpo está parado e um outro atrito quando o corpo está mexendo. Isso é muito importante. Esse gráfico ele mostra isso, bem legalzinho, inclusive. Tá? Eu tirei de um livro. Ó, o que acontece? Aqui o corpo está parado e o cara não está aplicando nenhuma força nele. Então, tipo, não tem atrito. Zero. Ó. Tá. No gráfico, aqui você tem a força de atrito no corpo, que o corpo sofre, e no eixo X você tem a força que o cara faz no corpo. Ou seja, ó, essa aqui é a força que está no eixo X, ó. Tá vendo? E essa daqui é a força que está no eixo Y. Tá bom? Olha que interessante. Ó, aqui, o cara aplicou uma força, mas o corpo continuou em repouso. Tá vendo? Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Se o cara aplicou uma força, por que o corpo continuou em repouso? O que vocês acham? Se ele está em repouso, ele está na primeira lei, não é? Então, se o corpo está em repouso, significa o seguinte, ó. Se o corpo está em repouso, significa que a força que você aplicou é igual ao atrito. O pessoal escreveu aqui no chat assim, ó, que eu achei legal essa frase. Não foi suficiente. Verdade. Mas o que significa não ser suficiente? Existe uma força que anula ela. Porque, gente, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Isso pode parecer muito bizarro que eu vou falar, mas presta muita atenção. Se o chão fosse liso, qualquer força faria esse corpo andar.
Imagina que o chão fosse perfeitamente liso. Se você aplicar 1 newton, o corpo anda. Só que ele acelera pouco. Se você quiser que ele acelere muito, você tem que aplicar muitos newtons nele. Então, essa ideia de não ser suficiente, o que isso quer dizer na prática? Tem uma força anulando ela. Aí, olha o que o cara fez. Volta aqui. Ó, nesse ponto aqui, ó, ele aumentou a força que ele fazia, ó. Tá vendo? Olha, deu uma empurrada a mais. E mesmo assim o corpo continuou. Agora, espera um pouquinho. Se ele aumentou a força e o corpo continuou em repouso, é porque o atrito aumentou. Você concorda? Por exemplo, ó, imagina que aqui na primeira situação, ó, ele aplicou 10 newtons. Tá bom, o atrito foi 10. Aí o que ele fez? Ele tentou aplicar aqui, ó, 20 newtons. O que o atrito fez? Aumentou. Então o atrito ele vai aumentando. Ele meio que se adapta. Se eu aplico 10, o atrito fica 10. Se eu aplicar 20, o atrito fica 20. Aqui, ó, ele está na iminência de movimento, mas não está em movimento ainda. Então imagina que aqui o cara aplicou 30 newtons. E o atrito foi 30, ó. Só que, gente, isso não dura para sempre. Isso não dura para sempre. Vai chegar um momento em que o atrito vai chegar no valor limite dele. Esse atrito, ele se chama atrito estático, ó. O que é o atrito estático? É o máximo atrito que um corpo pode sofrer sem andar. Tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. O FAT estático. De maneira bem objetiva, é o máximo atrito sofrido por um corpo em repouso. Aí, ó. Tá? Por que esse atrito é importante? Porque esse atrito é uma barreira que você tem que vencer se você quiser tirar o corpo do repouso. Certo? Então, tipo, se o atrito estático vale 30. Se você aplicar menos que 30, esquece. Nem 30 vai dar, né? 30 também não dá. Tem que ser mais do que 30. Tá? Beleza? Por que esse atrito é importante em exercício? Porque tem exercício que o cara vai pedir para você avaliar se o corpo está ou não em repouso. O cara falou, olha, tem um corpo preso numa corda e está pendurado numa mesa. Tem muito o exercício assim. O cara faz uma mesa assim, ó. Ele põe um corpo aqui em cima, ó. Tum, aqui, ó. E ele pendura o corpo aqui, ó, com uma corda e põe um peso aqui. E o cara fala o seguinte, qual deve ser o valor desse peso, ó, para que esse corpo esteja na iminência de cair? Então, a gente muitas vezes usa esse atrito estático quando o exercício fala que ele está na iminência de movimento. Tá? Vocês vão perceber que tem dois tipos de exercício de atrito. Tem um atrito que o cara está quase andando, que é isso que a gente está fazendo aqui. Está falando desse atrito estático. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo, gente? Beleza. Qualquer coisa me interrompam, tá? Pode mandar as perguntas aí no chat. Tá, agora vamos lá. Aí, vamos supor que você faça uma força maior do que esse atrito aí.
Então, a gente estava fazendo de conta que o atrito estático era 30, né? Lembra? Ah, era 30 newtons, tá? E se eu fizer 40 newtons? Aí o corpo começa a andar. Aí o corpo começa a andar. Só que aí, mano, acontece uma coisa doida. Por quê? Aquele atrito que era 30, o máximo, some. E aparece um outro atrito, que é o atrito cinético. Então, antes da gente trocar o slide aqui, deixa eu só ler o que está escrito aqui com vocês, ó. E aí vocês já tiram um print, porque eu quero falar do atrito cinético. Ó, atrito estático. Durante o repouso, à medida que a intensidade da força F, que se aplica sobre a caixa, aumenta, a intensidade do atrito também aumenta, de modo que o atrito e o F se equilibram. Se a intensidade da força continuar aumentando, o atrito também aumenta até atingir um valor limite, que é o atrito estático. Quando isso acontece, a caixa está na iminência de entrar em movimento. Tá. Como é que a gente calcula esse atrito de estático? A formulinha está aqui, ó. Opa. Ó. Φ estático é igual a μ vezes a normal. Esse μ, gente, ele vai se chamar μ estático. É o coeficiente de atrito que você vai usar para calcular o FAT, tá? Que geralmente o exercício dá. Se o exercício não der isso, essa vai ser a pergunta do exercício, tá, gente? Não tem como ele não dar esse número, tá? O que a gente vai perceber de maneira geral? Que quando a superfície é porosa, né, tipo tem muito atrito, esse μ ele vai ser maior, ele tende a ser maior, tá? Quando a superfície é mais lisa, tipo uma película de gelo ou água, né, tipo chão molhado, aí o μ abaixa, tá? Beleza? Vocês podem tirar print dessa tela para a gente poder ir para o atrito cinético agora. O atrito cinético é mais tranquilo. Aí depois eu vou fazer uns exercícios, tá? Uns exercícios não, uns exemplos. São exercícios mais exemplo. Tá. Bom, vamos lá. Aí, a gente chega na situação em movimento. Então agora, o corpo está em movimento. Esse aqui é o segundo tipo de exercício, tá, gente? Agora o corpo já está em movimento e agora começa a surgir um outro atrito, que é o cinético. O que a gente percebe do atrito cinético, gente? Olha só. Não importa qual a força que ele está aplicando. Ó, aqui ele está aplicando uma força bem grande. Tá vendo? Ó? Aqui ele está aplicando uma força um pouco menor, mas o corpo está em movimento dos dois jeitos. O que a gente percebe? O atrito cinético, ele tem sempre o mesmo valor, ó. Ele tem sempre o mesmo valor. Tá? Ele é um valor menor que o atrito máximo, percebe? Ó? Tá vendo que quando o corpo entra em movimento, ó, o gráfico muda brutalmente. Tá? Beleza? Então, o coeficiente de atrito cinético, desculpa, o atrito cinético, ele tem duas características, ó. Atrito cinético. Ele é constante. Não importa se a força que você está fazendo no corpo é grande ou pequena, o atrito vai ser o mesmo. E ele é menor que o estático. Tá? Como é que eu calculo esse FAT? A fórmula é a mesma, gente. A fórmula é a mesma. É μ vezes a normal. Acontece o seguinte, olha aqui, ó, rapidão. Como é que pode o atrito ser diferente, o valor, se a fórmula é a mesma? Por causa do coeficiente, gente. O coeficiente é diferente. Quando o corpo está em movimento,
o atrito entre ele e a superfície é 1. Então, ele tem um coeficiente diferente. Então, atentem para situações em exercícios em que o cara vai te dar 2 coeficientes. Tá? Ele costuma falar quem é um, quem é outro. Mas, se ele não falar, você sabe que o coeficiente cinético ele é menor que o estático. Por isso que os atritos dão diferentes. É bem bizarro isso, né? Vamos combinar, assim, que isso é bem bizarro. Bem bizarro. Ó, estão falando aqui no chat que a pessoa achou que o cinético seria maior. Pois é, não é. Ou seja, é mais difícil tirar o corpo do repouso, né? É mais difícil tirar o corpo do repouso. Tá? Não é à toa, por exemplo, que quando no carro, né? Claro que faz sentido. Claro que faz sentido. O dinâmico é menor que o estático. Ó, o dinâmico é o cinético, né? Ó. O cinético é menor, tá vendo? Ó? Ele é menor que o estático. Tá? O dinâmico é a mesma coisa que cinético. É porque tem livro que eles usam, né? Cinético e tem livros que eles usam dinâmico. Você quer ver como eu posso provar para vocês a partir de uma situação cotidiana? De que é mais difícil você tirar o corpo do repouso do que manter ele em movimento? O carro. Se alguém aqui do grupo da gente aqui dirige, você sabe muito bem que para você botar o carro em movimento, você usa a primeira marcha, não é? A primeira marcha é mais forte, não é? Se você tentar tirar um carro do repouso com a quinta marcha, é mais difícil. Concorda? Então, a questão aqui é, por que é mais difícil? Porque o atrito estático é maior. Tá? Deixa eu ver, ó, tem um depoimento aqui. Eu sempre lembro disso quando eu estou abrindo o portão. Pode crer, né? Para fazer a porta andar do portão é difícil, né, mano? Você tem uma força inicial maior e depois, quando ela começa a rodar, você até pode parar de empurrar um pouco. Exato. Uma boa analogia para você não esquecer mais. Porque é bem isso, né? A gente sabe disso da vida, né, gente? Vamos parar para vamos analisar aqui uma coisa. Não é muito mais difícil você começar a fazer uma coisa diferente do que manter ela? Vamos pegar o caso da academia, né? Vamos pegar o caso de estudar loucamente, né? Que é um processo que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer, e você tem que fazer de uma hora para outra, né? É muito foda, cara. Você sair daquela situação é difícil, mano. Você sair da merda. Ai, ai. É, olha lá, tanto que o carro gasta mais quando está no engarrafamento por causa dessas mudanças. Nossa, já tem cheio de engenheiro mecânico aqui. Adoro. Exatamente. E o pior é que é verdade. É isso mesmo. Tá bom? Fechou a balada aqui de atrito? Vamos, eu vou pegar uns exemplos aqui, gente. Pode ser? Esses exemplos não estão no material. Então, se vocês quiserem ter eles, vocês façam print da tela e vão guardando, tá? São alguns que eu peguei a mais para a gente fazer, além dos de sala. Aqui é uma parte da matéria, né, gente, que quanto mais questões a gente fizer juntos, menos dúvidas vão ficando para vocês, né? Então, vamos. Aqui. Aqui, um exemplinho de atrito. Eu acho que eu separei 3, deixa eu ver. 1, 2, 3. É, 3. 3. É isso mesmo. Inclusive tem um aqui que é de força de resistência do ar, que esse aqui é bem legal. Ó, eu separei 3 porque são basicamente os perfis de forças de atrito. Aqui não tem nada de plano inclinado, nada muito rebuscado, tá, gente? É o arroz com feijão. E depois a gente vai vendo as outras coisas. Um bloco de massa 5 é apoiado numa superfície horizontal e submetido a uma força F. Sabendo que o atrito estático, o coeficiente de atrito estático é 0,3 e o cinético 0,2, faça o que se pede. Item A.
Determine a intensidade da força F capaz de colocar o bloco em movimento. Então, tipo, qual que deve ser o valor da força para que esse corpo ande? Bom, quando esse tipo de pergunta aparece, o que você faz? Trabalha na condição que a gente chama de iminência. Iminência de movimento. Quando o corpo estiver na iminência de movimento, qual é a situação que a gente vai ter? Você vai ter o plano. Aqui você vai ter o corpinho, certo? E aí nós vamos ter algumas forças atuantes nele, tá? A primeira força que a gente vai ter é a força peso, certo? A segunda força que nós teremos é a força normal, que muito nos interessa. E aí nós temos as forças horizontais, a força F e a força de atrito. Certo? Gente, se o corpo está na iminência de movimento, quer dizer que ele está na primeira lei. Ou seja, todas as forças se anulam. Tudo bem? Beleza? Então veja, aqui a gente já começa a usar tudo que a gente viu nas outras aulas. Ah, eu estou fazendo atrito, mas eu tenho que usar as 3 leis. Ô, gente, se o corpo está em repouso, você concorda que a normal tem que ser igual ao peso? Por quê? Porque daí a resultante na vertical é zero. A resultante na vertical é zero. E eu também tenho que o FAT tem que ser igual a F. Tá? Tá bom. Qual é e esse FAT é o FAT estático, né? Porque ele está na iminência de movimento. Ele está na iminência de movimento. Então significa o seguinte, gente. Para o corpo estar na iminência de movimento, a força F tem que ser igual ao FAT estático, que é igual a μ vezes a normal. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Ah, mas a normal é igual ao peso. Nesse caso é. Nesse caso é. Lembra na aula da semana passada que eu falei para vocês que nem sempre a normal é igual ao peso. Nesse caso ela é, tá? Não tem nenhuma outra força na vertical. Você tem só o peso para baixo e a normal para cima, tá bom? Bom, então a conta fica F igual μ é 0,3. Ô, gente, a normal é 50, né? Tudo bem? Quem não entendeu por que 50 me chama. Fala, Dan, não entendi por que 50. Como a normal é igual ao peso, então a normal é igual a massa vezes gravidade, tá? mg. Então ela vai dar 15 newtons. Tá? Essa força ainda não tira o cara do repouso. Essa força não tira o cara do repouso. Para ele sair do repouso, a força tem que ser maior que 15. Então, para colocar o corpo em movimento, a força tem que ser maior que 15 newtons. 15 newtons. Tá? Para que ele consiga estar em movimento, é preciso que ele tenha uma resultante para a direita. Só que para ele ter uma resultante para a direita, a força tem que ser maior do que aquela ali. Tá? Então, eu uso a iminência para calcular o limite. Agora, como eu quero botar ele em movimento, ele podia perguntar assim, qual é a máxima força aplicada que ainda mantém o corpo em repouso? Aí a resposta seria 15. Mas como ele perguntou qual é a força capaz de tirar do repouso, então tem que ser maior que 15. Tá? Isso é o item A. Beleza?
Item B. Olha agora o item B. O item B, ele vai trabalhar com a situação que o corpo já está andando. Já está andando. Então, ó, no item A, eu calculei que para tirar ele do repouso, eu tenho que aplicar acima de 15 newtons. Guarda essa informação, acima de 15 newtons, certo? Agora, olha o item B. Considere uma força de intensidade 30. 30. Tirei do repouso. Construa um diagrama para representar as forças que atuam no bloco e a aceleração. Calcule a aceleração. Então, agora, gente, o diagrama é o mesmo. É esse aqui, ó. É exatamente esse. Só que agora ele está na segunda lei. Tá? Ô, gente, na segunda lei ele tem aceleração, não tem? O que acontece agora? Vamos lá. Eu tenho o peso anormal eu tenho o F e tenho o FAT. A única diferença, gente, é a seguinte. Agora ele tem aceleração. E a aceleração está para a direita. O que a segunda lei fala? Se tem aceleração, tem força resultante. E a força resultante tem que ser para a direita, né? Tá? Então agora, vamos lá. Se ele tem força resultante, o que a segunda lei fala? Que a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? Tá. Quem é a força resultante? É F menos FAT. Uma está apontando para a direita, outra está apontando para a esquerda. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tá, agora vamos lá. Eu vou abrir o FAT, gente. Então, peraí. Vamos para cá. Ó. F menos. No lugar do FAT, gente, eu vou colocar Mi cinético vezes a normal. Igual a MA. Peraí. Ó. Pronto. Então, olha só. O que eu fiz? Aqui, ó, no lugar do FAT, eu abri, escrevi Mi vezes a normal. Se você não quiser colocar isso aqui, quiser calcular separado, também pode, não tem problema nenhum. Tem gente que prefere, professor, eu prefiro calcular e já colocar o número aqui. Tá bom, não tem problema. Tá? Agora eu vou jogar. A força vale 30. Menos Mi vezes a normal. Mi vezes a normal. É igual a MA. A massa é 5 e a aceleração é A. Ó. 30 menos 25 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, gente. Confere aí a conta. 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Beleza? Esse é um exercício bem tipo padrão para a gente ter a diferença do que é atrito estático e atrito cinético. Isso é o FAT cinético. É o FAT cinético. Por isso que eu usei o menor. Por isso que eu usei o menor. Tá vendo? Ó? Na hora de fazer a conta, que estão perguntando aqui, Dan, não era para usar o cinético? Ó. Tá vendo que na hora que eu fiz a conta, eu multipliquei a normal por 0,2 aqui, ó, bem aqui embaixo.
tá? Que é justamente o atrito cinético. É isso mesmo. Tá? Beleza. Podem tirar print, gente. Já vou passar para o próximo aqui. Aqui. Próximo. O bloco da figura de massa 5 kg. Peraí. Não sei. Não deu. Deixa eu ver. Estão falando que acho que não é 1, gente. Peraí, deixa eu fazer a conta de novo aqui. Ó, deixa eu te explicar por que eu achei que era 1. Ó. Ah, verdade. Eu fiz conta errada. Valeu. Acabei de descobrir a conta errada. Obrigado. Sabe o que eu fiz na minha cabeça? Ó, vou te contar. Na minha cabeça, 0,2 vezes 50 estava dando 25. Foi aqui. 0,2 vezes 50 dá 10, gente. Perdão. 10. Aqui dá 10. Então vai ficar 30 menos 10, que dá 20. 20 dividido por 5 dá 4. Eu acho que agora confere. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Ah, tá. É isso mesmo, é. Tá, obrigado. Valeu. Valeu. Senão eu tinha passado batido aqui. Mas obrigado. Próximo. Então corrija aí, tá, gente? Corrija aí nas coisas de 6, que aqui deu 4. Outro. O bloco da figura de massa 5 kg movimenta-se com velocidade constante. Velocidade constante. Mano. Primeira lei. Primeira lei. Força resultante igual a 0. Ele não tem aceleração. Então aqui não vai usar força resultante igual a massa vezes aceleração, porque não tem aceleração. Tá? Ele fala que a velocidade é 1, tá? No plano horizontal, sob a ação de uma força F. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, quanto vale a força em newtons? Olha, gente, agora, qual a diferença? Agora você tem um corpo andando, mas sem aceleração. Ele está em movimento uniforme. Tá. Quais são as forças que estão atuando nele? Ele tem uma força peso. Ele tem uma força normal. Ele tem uma força uma força que puxa ele para a direita. Mas como ele não acelera, ele tem uma força para trás, anulando ela. Anulando. Que é a força Fat. Olha lá. Tá? E aqui é bem tranquilo, porque, gente, ó, se o corpo está na primeira lei, o que eu sei? Que o peso é igual a normal e que F igual a Fat. Só que esse Fat é o cinético. Tá bom? Nesse caso, no exercício, ele nem me deu o outro coeficiente. Ele só me deu 1. Então, tipo, né, não tem nem sentido a gente meio que ficar numa preocupação, tipo, será que esse coeficiente é o cinético ou é o dinâmico? Ou é o estático, perdão. Não, é o cinético, com certeza. Tá? Então, F igual a μ vezes a normal. O μ vale 0,2 e a normal é igual ao peso, né? Vale 50. Mas de novo, deu 10. Tá? Então, sempre no exercício, gente, procurem... tem uma informação que é muito importante em qualquer exercício de lei de Newton, que é o corpo está na primeira ou na segunda lei.
Nesse caso, o que me deu start para pensar em primeira lei? Velocidade constante. Então, atentem para essas expressões. Velocidade constante, o corpo está em movimento acelerado. Se o corpo está em movimento acelerado, ele está na segunda lei. Se o corpo está em movimento retardado, ele está na segunda lei. Tá? Estão fazendo uma observação aqui sobre a velocidade. A velocidade para nada, né? Ele só deu a velocidade, nem precisava ter falado a velocidade. Bastava ele ter falado que a velocidade era constante, para nós já era o suficiente. Né? O número em si não importa. Tranquilo? Podem tirar print. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, um daqueles exercícios que explicam por que às vezes prova de ciências da natureza é difícil. Porque aí você vai lá, vai no cursinho, assiste a aula de atrito, o professor fala sobre o atrito estático, sobre o atrito cinético, pananã, fizemos exemplos aqui. Aí me aparece uma questão dessa aqui, ó. Aqui. Força de atrito do ar, gente. Força de atrito do ar. Gente, aqui, esquece tudo que você sabe de atrito. Tudo que eu falei até agora. A força de atrito do ar, ela se comporta de maneira diferente de um atrito qualquer. Não é o atrito do solo com o corpo. É claro que existe um atrito de dois materiais, que é o ar, né? Mas só que esse atrito ele depende de outras coisas. Ele depende, grosso modo, né, do formato do corpo, que seria a aerodinâmica do corpo. Então, dependendo da forma do corpo, ele vai ter mais atrito ou menos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a forma de um avião de caça, um caça militar, você vê que ele é extremamente pontiagudo. O próprio avião de comercial, né, que ele tem um formato um pouquinho meio arredondado, então o formato do corpo interfere no atrito. E tem uma outra coisa que interfere, gente, que é a velocidade. Quando a gente está num corpo em movimento, quanto mais rápido você tiver, mais atrito o ar vai fazer em você. Certo? Se você já andou de moto numa estrada, por exemplo, você sabe que quando você está numa velocidade maior, o atrito do ar é muito mais forte. Muito mais forte. Então, aqui não tem atrito cinético, atrito estático. Tá? Mas Danilo, eu tenho que saber calcular esse atrito? Nesse tipo de questão, isso aqui é uma questão de vestibular. O exercício te dá, inclusive, como você calcula o atrito. Então, esse é um tipo de questão, gente, que quando vem para a gente tem que estar calmo para poder interpretar, porque aqui é uma coisa que você não teve aula. Aquele tipo de questão que você não... Se você procurar na apostila, tem uma aula lá de resistência do ar? Não tem. Então, muitas vezes, a questão ela é difícil porque ela é 100% interpretativa, o que não significa que você não tem que saber a lei de Newton. Vamos entender a história aqui para vocês sacarem. Ele fala o caso mais legal de estudar essa força é o caso do paraquedas. Né? Quando a gente estudou queda livre, a gente começou a aula falando uma coisa. Não sei se vocês lembram. Queda livre acontece no vácuo. Certo? Por que eu fiz aquilo? Porque eu queria tirar o atrito. Agora eu vou pôr ele aqui. Então, quando um corpo cai, a partir de agora, se tiver ar, você vai ter duas forças agindo nele. Duas. O peso, que está apontando para baixo, evidentemente, e a força de resistência do ar que está para cima. Então, olha o que ele fala. Um paraquedista com seu equipamento tem 80 quilogramas e salta de um avião com o paraquedas fechado. Após 10 segundos de quedas, com o paraquedas ainda fechado, a velocidade máxima que ele atinge é próxima de 180. Eu queria parar um pouquinho para fazer uma pergunta para vocês. Velocidade máxima. Deixa eu fazer uma pergunta.
Como pode ele ter uma velocidade máxima se na queda ele está sempre acelerando? Ele fala que após 10 segundos ele atinge velocidade máxima. Então quer dizer que a partir dali ele não acelera mais. Como isso é possível, gente? Como pode o cara estar em queda e não acelerar? É aí que entra o ar. Porque o que acontece? Quando um corpo está em queda, você tem duas forças agindo nele: o peso e a força do ar. Acontece o seguinte, gente: o peso, ele é uma força constante. Só que a força do ar, ela varia. Por que ela varia? Com a velocidade. Com a velocidade. Então, o que acontece? Quando o cara cai, quando ele salta do avião, ele ainda está devagar para baixo. Então, essa força, ela é pequenininha. Então, durante um certo tempo, o peso é maior que a força de atrito. Enquanto isso acontecer, ele acelera. Tá? Acontece o seguinte: na medida em que ele acelera, a velocidade dele aumenta. Quando ele fica muito rápido, você tem uma situação em que isso aqui acontece, ó. Quando isso acontecer, ele entra em movimento uniforme e aqui ele atinge a velocidade máxima. A partir daqui ele não acelera mais. Sacaram a ideia? É muito doido, né? Peraí que tem um texto aqui, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto vocês vão digerindo isso que eu tô falando. Prof, eu estava assistindo o filme Top Gun. E nele, as personagens pilotam aeronaves de caça e precisam suportar, numa missão, até 10G. Sim. No final, essas aeronaves estavam destruídas. Eu não entendi ao certo como isso ocorre. É o atrito que diz. É. Ô, gente, sabe por que que os caras não fazem tanto? Sabe por que que não existe avião de comercial supersônico? Por causa disso. Se você acelerar demais o avião, a força de atrito é tão grande que ele destrói a carcaça do avião. Destrói a carcaça. Você teria que fazer um avião extremamente reforçado. E isso faria com que o voo ficasse muito caro, não valeria a pena financeiramente. Então, tipo, se o avião acelera demais, ele pode se autodestruir. Se autodestruir. Simplesmente por causa do atrito. A gente não precisa nem muito longe, né, gente? Por que que é tão perigoso quando a cápsula espacial vai reentrar na atmosfera? Imagina uma cápsula que está no vácuo, está em órbita. Eu já falei para vocês várias vezes. A velocidade de órbita da Terra, gente, é 28 mil quilômetros por hora. Para você conseguir dar uma volta na Terra sem cair, você precisa andar 28 mil quilômetros por hora. Agora imagina isso vindo na atmosfera. A velocidade que vem, imagina o atrito. O atrito é bom porque ele vai freando o corpo. Mas na medida em que ele freia, ele pode esquentar demais o corpo. Ou no caso de um avião, ele pode destruir o avião. Tá? Beleza? Bom, aí vamos continuar lendo a questão aqui. Esquematize as forças que agem no corpo do paraquedista a partir do momento que o paraquedas abre. Bom, depois que o paraquedas abre, você tem isso aqui também, ó. O que acontece aqui, né, gente? O cara vem descendo no maior pau. Quando o paraquedas abre,
a superfície do paraquedas é maior, não é? Imediatamente o atrito aumenta. Então, ó, na abertura do paraquedas, quer ver que interessante, ó? Durante a abertura. Durante a abertura. Qual é o objetivo de um paraquedas, gente? É frear o cara, não é? O paraquedas ele tem por objetivo frear o corpo. Então, no momento em que o paraquedas abre, o cara é puxado para cima. Então, naquele momento, você tem isso aqui, ó. O FAT e o peso. Só que por alguns segundos, o FAT fica maior que o peso. E aí ele tem um movimento retardado. Porque agora a resultante está para cima. Isso vai durar alguns segundos. Isso vai durar alguns segundos. Depois o paraquedas volta a ficar em velocidade constante. Então esse atrito freia e depois ele se iguala ao peso, de novo, na descida. Quando o paraquedas vai descendo, descendo devagarzinho, o atrito volta a se igualar ao peso, ele para de acelerar. Então você percebe que é uma força totalmente maluca. Ela se iguala ao peso lá em cima e o corpo entra em velocidade máxima. Aí eu preciso frear o corpo, por isso eu abro o paraquedas, para aumentar o atrito, para segurar. Depois ele volta a ficar igual, tá? É bem complexo, né? Não é um negócio tipo simples, tá? Tá ali, no momento que o paraquedas se abre, eu tenho isso aí, ó. Tá? B. Para velocidades dessa ordem de grandeza, a força de resistência do ar é dada por F igual a kV ao quadrado. Estabeleça a relação entre o peso e a resistência do ar e calcule o valor de K. Ele quer o valor do K, gente. Faltou a letra K aí. Aqui. Ele quer o valor do K. Tá? Então vamos lá. No item B, como é que eu calculo o valor desse K? O que a gente sabe? Quando ele atingiu a velocidade máxima, isso aqui não era verdade, ó. Só que era verdade, não era? Então vamos usar essa conta aí, ó. Peso igual a FAT. Então, ó, peso igual a FAT. mg igual a kv quadrado. Tá ali. mg igual a k vezes v ao quadrado. Ô, gente, aqui nós temos que fazer só uma coisa, viu? Não sei se vocês se ligaram já. Eu tenho que passar essa velocidade para metros por segundo, tá? 180 km por hora. Isso vai dar, acho que 50. 50 metros por segundo, tá? Aqui, ó, gente. Tá? Então, vamos lá. mg, então é massa, vezes gravidade, igual a K, vezes 50 ao quadrado. O K vai dar 800 dividido por 2.500. Multiplica por 4, 8 vezes 32, dá 3,2? 0,32? Deixa eu ver. 0,32. 32. Esse é o valor do K. Ai, professor, o que é esse K? É um número da fórmula. X. Tá? A gente não sabemos muito sobre ele, não. Na verdade, esse número, tipo, no contexto, né, ele chama constante aerodinâmica. Ele tem a ver com a forma do corpo.
Quanto melhor for a aerodinâmica do corpo, menor é essa força, esse K, menor. Então, tipo, os engenheiros, o que eles fazem quando eles vão projetar uma aeronave ou até um carro, né? O próprio veículo, mesmo os veículos de passeio, você percebe que eles têm um formato relativamente aerodinâmico. Você pega um carro que vai andar 200 por hora, por exemplo, né? Se você faz um carro com uma aerodinâmica ruim, o que vai acontecer? O motor vai ter que fazer mais força para chegar naquela velocidade. Então ele vai gastar muito. Ele não vai ter tanto desempenho, ele vai demorar mais para atingir uma velocidade máxima, tá? Sem contar a questão da estabilidade, né? Que a gente não está nem discutindo aqui, tá bom? Agora, olha que interessante, gente. A velocidade do cara, ela foi a 50 metros por segundo. Desde o momento que ele caiu, né? Olha a pergunta que ele faz no item C. Calcule a velocidade do paraquedista se não tivesse resistência do ar. Como que eu faria isso, gente? Imagina que ele caísse no vácuo, sem a resistência do ar. Se ele está sem a resistência do ar, gente, sabe como é que eu vou calcular isso aqui? Vovô ateu. Porque aí a gente está numa situação de queda livre. Nós estamos numa situação de queda livre. Tá? V igual. Ele partiu do repouso, mais. Quando ele cai em queda livre, ele está caindo com aceleração de 10, não é? Gravidade. Então é 10 vezes. Qual é o tempo que ele cai? 10 segundos. 10 segundos. Tá? Ou seja, a velocidade do cara ia ser 100 metros por segundo. Vocês têm noção do que é isso, gente? O que a gente acabou de... Não sei se vocês percebem o que a gente acabou de descobrir. Quando o cara cai de paraquedas, ele acelera em 10 segundos até 180 km por hora. Se eu tivesse caindo em queda livre, em 10 segundos a gente teria o dobro da velocidade. Você estaria já a 360. Olha a diferença que a atmosfera faz na velocidade de um corpo. Percebe? Tá? O quanto essa resistência do ar é grande. Isso em 10 segundos, hein, gente? 10 segundos é um piscar de olhos. 10 segundos é um piscar de olhos. Tá? Beleza? Perguntas. Então, ó, atrito é isso. Isso é atrito. Fechamos aqui. Tá? Podem tirar print. Para a gente encerrar a discussão de teoria, gente, eu quero falar um pouquinho de força elástica. Vamos falar um pouco de força elástica. Força elástica é um tópico que não costuma cair muito. Não costuma cair muito. Opa, perdão. Ela cai geralmente misturada com plano inclinado também, pendurado, corpo pendurado. A gente vai falar um pouquinho de movimento harmônico no segundo semestre. A gente vai falar um pouco sobre mola, mas não é uma coisa que caia muito. Sobre o que trata a lei de Hooke ou a força elástica? A força elástica, ela é uma força associada a sistemas de amortecimento, o que a gente chama de maneira genérica de amortecedor. Então, por exemplo, por curiosidade, vai na garagem lá da sua casa hoje, olha lá no carro, no pneu dianteiro você consegue ver. Você vai ver uma mola presa num cano. Tem um cano e uma mola. Aquele sistema é um sistema de amortecimento, tá? Qual é a sacada das molas? A mola é um tipo de dispositivo que tem o que a gente chama de resiliência. O que isso quer dizer? Que quando você aperta ou quando você puxa, a mola deforma. Ela deforma. E quanto mais deformada ela tá, maior é a força que você tem que fazer para deformar ela, para manter ela deformada daquele jeito. Ela é uma força que se adapta. Ela não é uma força constante, a força elástica. Então aqui a gente tem uns desenhos, né? Vamos mostrar aqui o desenho que fica mais fácil. Ó. Aqui a gente tem um sisteminha, imaginemos assim.
um corpo apoiado no chão, tá? Faz de conta que o chão não tem atrito. E aí eu conectei no corpo uma mola e prendi a mola numa parede. Tá aqui. Beleza? Tá. Essa posição L0 aqui, a gente vai chamar de comprimento natural da mola. Então, ó, L0 é o comprimento natural da mola. Por que a gente diz que é esse comprimento natural? Porque ela não está nem distendida e nem comprimida. Tá. Aí eu posso fazer duas coisas com ela, com a mola. Eu posso, por exemplo, pegar o corpo está aqui, né? A mola, ela está aqui do lado esquerdo. Tá? Eu posso pegar o corpo e puxá-lo para a direita. Quando eu fizer isso no corpo, essa força ela vai causar distensão da mola. Distensão da mola. E é aí que aparece a força elástica. Quando a mola sai da posição natural dela, ela faz uma força que a gente chama de força de restituição. Porque a mola é como se a mola quisesse voltar para onde ela estava. É sempre assim que ela funciona. Então, por exemplo, se você puxou o corpo para a direita, vai surgir uma força de restituição para a esquerda. Fel. Fel. Tá? Beleza. Agora, eu posso fazer o contrário, que é o que o desenho da direita está fazendo. Tá? No desenho da esquerda, ó, a força elástica ela está surgindo para lá. Ó. Por quê? Porque tem alguém puxando o corpo para a direita. Então, aqui, ó, o corpo está sendo puxado para a direita. No desenho daqui, ó, o que o cara fez? Ele está empurrando o corpo para a esquerda. Ele está comprimindo a mola. Tá? Então, você tem a segunda situação. Ó, você tem o corpo, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o corpo contra a parede. Essa força ela vai causar compressão da mola. Compressão da mola. Tá bom? O que a força elástica faz? Empurra. Tudo bem? Beleza? Agora, pergunta. Onde está a reação da força elástica? A força elástica ela é aplicada no corpo. No corpo. Onde está a reação dela, gente? Quem é que puxa o corpo? Não é a mola? A reação da força elástica está na mola. Então, tipo assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Ó, peraí. Dá um zoom aqui, ó. Tá vendo essa força aqui, ó, vermelha? Essa força ela está sendo feita pela mola sobre o bloco. Então, a mola puxa o bloco para a esquerda. Por ação e reação, o que o bloco faz na mola? Puxa ela para a direita. Por isso que ela estica. O bloco puxa a mola para a direita. A mola puxa o bloco para a esquerda. Entenderam? Aqui, ó, olha aqui. O bloco empurra a mola para a direita. Então, a mola está sendo empurrada para a direita. Desculpa, para a esquerda. Falei besteira. Falei bosta aqui. A mola está sendo empurrada para a esquerda. E o bloco está sendo empurrado para a direita. Então, você tem um par ação e reação. Tá? Beleza? Outra coisa importante, gente.
isso que a gente está fazendo aqui, ó, é basicamente desenhando a direção e o sentido. Certo? O que a gente percebe que acontece na força elástica? A direção e o sentido também são contrários à tendência do movimento. Ó, contrária à tendência do movimento. Contrária à tendência do movimento. Tá? Então, se o corpo é puxado para a direita, a força elástica está para a esquerda. Se o corpo é empurrado para a esquerda, a força elástica para a direita. Tá? Agora, em relação ao módulo, o módulo da força elástica, gente, ele é dado por uma formulinha módulo, perdão. Módulo. A força elástica é igual a K multiplicado por ΔX. Ou KX, depende de como você aprendeu essa fórmula, alguma coisa do tipo, tá? Vamos lá, o que essa fórmula me diz? A força elástica, como eu estava dizendo para vocês, ela depende de duas coisas. Ela depende do ΔX, que é o que a gente chama de elongação da mola. Elongação. Tá? Então, tipo, quanto mais você estica ou comprime, quanto mais a mola sai da posição original, maior é a força que ela vai exercer sobre o corpo. Se eu estico muito, a mola puxa muito. Se eu estico pouco, a mola puxa pouco. É basicamente isso. E aparece na fórmula um número muito curioso, que é esse K aqui. Esse K, gente, de maneira conceitual, ele representa o tipo de mola. Tipo de mola. Tipo de mola. Deixa eu tentar explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Você tem molas, pessoal, que são molas bem fáceis de você deformar. Eu me lembro que na minha infância, a gente comprava um brinquedinho que era uma mola. E você colocava ele para andar, ele andava sozinho, ele ia descendo a escada sozinho. Não sei se vocês já tiveram esse brinquedinho. Você põe ele para baixo assim, ó, você joga a mola para baixo, ela vai toque, 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 ele vai descendo. Era uma molinha bem fácil de deformar, tá? Existem molas que são mais difíceis de você deformar. Então, por exemplo, aqueles aparelhos que a gente usa para fazer ginástica, de você fazer abertura de asa aqui e tal. Então, o tipo de mola vai te dizer o quanto essa mola precisa para ser deformada. Quanto de força você precisa fazer? A gente pode ter molas duras, digamos assim. Tá? O que seria uma mola dura? É uma mola que precisa de muita força para deformar. Isso é uma mola dura. E tem as molas que são mais molinhas. São molas que com um pouquinho de força você já deforma ela. Tá? Esta representação, né, matematicamente falando, ela tem o nome de constante elástica. Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui, ó. Pra vocês entenderem o que é a constante elástica da mola. Ó. Ó. Essa mola, ela tem uma constante de 2,5 newtons por centímetro. 2,5 newtons por centímetro. Por quê? Para ela elongar 2 centímetros, eu precisei de quantos newtons para ela? 5. Tá vendo? Se eu dobrar a força, a mola elonga o dobro. Tudo bem. Tá? Então, o que é a constante? É essa relação. Quantos newtons para você elongar tanto? Tá? Geralmente, pessoal, no sistema internacional, isso vem em newton por metro, tá? No SI. Tá? É importante frisar isso pelo seguinte, porque essa distância aqui ela precisa estar em metro.
Na eventualidade de a gente precisar de fazer cálculo, essa distância precisa estar em metros, tá? Beleza? É tranquilo, né? Constante elástica. Eu vou fazer uns exemplos aqui com a gente, para a gente poder fechar a teoria. Pode tirar print, gente, por favor. Maravilha. Vamos lá. Ó, tem 3 questõezinhas aqui, tá? De força elástica, para a gente também sair com alguns exemplos. Assinale as alternativas verdadeiras ou falsas. Aqui uma questão conceitual. Ele fala assim, ó, as molas são distendidas uniformemente por forças que variam com a distância. O que ele quer dizer com distendidas uniformemente? Olha, o que a lei de Hooke fala sobre mola? Que F igual a Kx, não é? Ou K delta X. Tá? Beleza? Esse K não é uma constante? Tá, agora pensa comigo. O K não é igual a força sobre ΔX? Gente, se esse número é constante, quer dizer que quando eu dobrar a força, dobra a deformação. Quando eu triplicar a força, triplica a deformação. Então a gente fala que as molas são distendidas uniformemente por forças que variam com a distância. Então, tipo, se eu dobrar a deformação, a força dobra. Se eu triplicar a deformação, a força triplica. Então isso faz sentido, tá? Isso faz sentido. Verdadeira, tá? Frase 2. A expressão da força que distende a mola de constante K é igual a F kx, onde x é o alongamento da mola. Tudo bem? Então, a força que distende a mola... Então, imagina, por exemplo, assim, ó. Aqui está a mola. E aqui está o corpo. Aqui. Beleza? Tá. A força que distende a mola, ela está sendo aplicada bem aqui, ó. Na mola. Essa é a força elástica. Tá? Essa força, ela vale Kx. Tá? Beleza. E ela é aplicada na mola. Na mola. Na mola. Tá bom? Beleza. Então, ok para essa frase também. Aqui. A mola do item anterior reage com uma força menos Kx. Porque na verdade é o seguinte, né? Essa mola, ela está sendo puxada para a esquerda. Mas ela reage em quem? Em quem? No corpo. O corpo está sendo puxado para cá, ó. Deixa eu desgrudar, peraí. Fazer de um jeito. Ó. Deixa eu montar aqui separadinho, assim, ó. Ó. Faz de conta que está grudado, tá, gente? Eu estou desgrudando para ficar fácil o desenho. Ação e reação, ó. Ação e reação. Menos fel. A mola é puxada para a esquerda, o corpo é puxado para a direita. A reação, ela é representada com o sinal de menos. Então, ela vale quanto? O menos fel. Ela vale menos Kx. No bloco. No bloco.
tá? Esse parzinho aí seria um par ação e reação, tá? Beleza? Aqui. Tudo bem, gente? A frase 4. Dinamômetro. Não sei se vocês já ouviram falar desse aparelho. A gente vai falar sobre ele na próxima aula. Tem um exercício sobre ele. Mas o que é um dinamômetro, gente? O dinamômetro é uma mola que tem um gancho aqui. Talvez algum de vocês já deva ter visto. O pessoal que pesca tem balança para medir peso de peixe. Sabe aquelas balanças que a pessoa, para medir o peso do peixe, ela pendura o peixe pela boca, e aí o próprio ato de pendurar o peixe pela boca já sai o peso aqui. Aquilo é um dinamômetro. É um dinamômetro. É uma mola que tem naquela balança. Então, quando você pendura um corpo ali, o corpo tem um peso, não tem? O que esse peso faz com a mola? Deforma. Deforma ela. Pela deformação da mola, o dinamômetro sabe quantos newtons tem ali, tá? Então, uma aplicação prática, né, desse tipo de mola é a construção desses dinamômetros, tá? Na aula da semana que vem eu vou mostrar para vocês aqui o que é isso. E a última frase, gente, é uma frase que a gente vai discutir ela lá na frente, mais lá na frente, tá? São os tais sistemas conservativos. Eu vou pedir para a gente pular ela é verdadeira. Ela é verdadeira, tá? Sistemas conservativos são sistemas onde a energia mecânica é conservada, mas eu vou pedir para a gente deixar ela para lá, tá? Quer ver um exemplo, só para a gente não deixar passar muito em branco, do que é um sistema conservativo? Sabe quando a gente estuda queda livre? Queda livre? A queda livre é um sistema conservativo. Por quê? Porque durante a queda, não existe nenhum tipo de processo que faça com que o corpo perca a energia. Então, quando a queda ocorre no vácuo, o sistema é conservativo. Quando a queda acontece no ambiente de atmosfera, onde tem resistência do ar, que a gente falou agora há pouco, aí não é mais um sistema conservativo, tá? A gente vai trabalhar essas duas situações na parte de energia, tá? Então, verdadeira para todas. Podem printar. Printex. Aqui. Ó. Aqui ele deu uma tabela. Ele fala assim, ó, a tabela mostra a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes. Esse é um exercício, um exemplinho para a gente entender essa história de mola que é dura, mola que é mole. Dá uma olhada aqui, ó, na figura. A primeira mola, eu aplico 400 newtons e deformo ela meio metro. A segunda mola, eu uso 300 newtons para deformar 30 centímetros. E essa daqui eu uso 600 para deformar 0,8. Qual mola é mais fácil de deformar? Qual mola é mais difícil de deformar? Entende? É sobre isso. Para a gente poder avaliar, vamos calcular tudo em newton por metro. E aí, gente, se você não quiser usar a fórmula, você faz por regra de 3. Ó, mola 1. A mola 1, com 400 newtons, eu deformo 0,5 metro. Qual vai ser a força para 1 metro? Essa força, na verdade, vai ser a própria constante elástica da mola. Porque a constante ela dá em newton por metro. Então, a constante da primeira mola, ela é 800 newtons para deformar 1 metro. Aí, para quem fala que química também não é regra de 3, ó, que o pessoal usou da física, né? Da química. Fala, química é regra de 3. De vez em quando a física também dá para fazer uns acochambramentos, tá?
2. Mola 2. Mola 2. A mola 2, ela com 300 newtons, eu deformo 30 centímetros. Quanto eu deformo para 1 metro? K2. Tá? Vai dar 1000, né, gente? 1000. 1000 newtons por metro. Ó, essa mola é mais dura, hein? Ela é mais dura. Tá? A terceira é 600 newtons, ó. 600 para 80 centímetros. Então, ó, 600 newtons para 80 centímetros. Para 1 metro, K3. K3. 600 por 0,8 dá 300 por 0,4, dá 150 por 0,2, por 2 por 10 dá 1.750, eu acho. Se alguém puder fazer essa coisa, eu vou fazer aqui na calculadora. Newton metro, tá? 750, deixa eu só conferir. 600 dividido por 0,8. É isso mesmo. Deu. Tá? Ó, a mola mais fácil de deformar é a 3. Dava para meio que dar uma desconfiada, né? Só com os valores. Tá? Mas eu acho uma questão bem cara de Enem, assim, sabe? Vunesp gosta muito também desse tipo de questão. Então ficou, ele quer em ordem crescente, né? Então fica K2 maior que K1, que é maior que K3. K2 maior que K1, maior que K3, alternativa B de bola. Tá bom? B de beijo. Beleza. Então tá bom. Podem tirar print. Eu queria fazer só mais um exemplinho da teoria, tá, gente? Teoria de força elástica. Acho que tem mais um aqui. 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 Beleza? Pronto. Uma historinha, tá? Ó. Para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados por amortecedores constituídos de molas. Após sair de uma aula de física experimental e olhar o tênis do seu amigo, você verificou que ele estava com um determinado modelo que possui 3 molas idênticas. E essas molas estão associadas em paralelo. Meu Deus do céu! Vocês já viram isso? Associação de mola em paralelo? Tenta imaginar o seguinte, ó. Imagina que você tem uma mola assim no tênis, tem uma outra mola assim e tem uma outra mola assim. Tá aqui, aqui tá dentro do tênis, né, ó. Aqui tá uma parte, aqui, ó. Tá? É isso aqui, tá? Elas sofrem uma deformação de 4 milímetros, então cada mola deformou 4 milímetros. Delta X de 4 milímetros, ó, gente. Milímetros. Ó lá. Vamos deixar em metros, tá? Quando o tênis é calçado por uma pessoa de 84 quilos. Considerando que a pessoa está parada, qual é a constante elástica das molas? É isso. Então, imagina o seguinte, ó. Quando a pessoa está apertando as molas, você tem uma força peso apertando as molas para baixo. Certo? Só que como são 3 molas, cada mola responde com uma forcinha elástica. Aqui tem uma forcinha elástica, aqui tem uma forcinha elástica e aqui tem uma forcinha elástica. Contra, ó. Que é o amortecimento. Tá certo?
A pessoa está parada, gente. Então, se a pessoa está em repouso, ela está na primeira lei. Então, quer dizer o seguinte, que o peso está sendo anulado pelas 3 forças elásticas. Tá vendo? As 3 forças. Ele está em cima de um colchão. Né? Está em cima de um colchão. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 3 vezes a força elástica. Aqui. Tá? Aí, agora eu vou fazer conta, né? As contas. Peso. O peso vai dar 840 newtons, gente. Tá? É a massa vezes a gravidade igual a 3 vezes aqui kx. K delta x. Tá? Esse 3 está multiplicando tudo, tá, gente? Ele está multiplicando tudo. Tá? Beleza. Agora é conta. Vamos lá. Massa vezes gravidade vai dar 840 igual a 3 vezes K, que eu não sei, vezes 4 10 a menos 3. Vezes delta x. Vezes delta x não, vezes K. Perdão. Vezes K. Assim, ó. Então, o K vai dar 840 por 12. Então, vai dar 840 sobre 12 10 a menos 3. Assim, ó. Deixa eu ver. (70). Aqui. Isso aqui vai dar K igual a 70 vezes 10 a terceira. Tem alguma conta errada aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem que dar 70, não 70 10 a terceira. A deformação está em tá em milímetros, tá certo. 4 10 a menos 3. Né? Ah, já sei por quê, gente. Tá certo, não tá errado não. Sabe o que ele pediu, ó? Olha a unidade do K, gente. Quilonewton por metro. Ai, que coisa chata, ó. Quilonewton por metro. Então, ó, do jeito que eu calculei, ó, ficou 70 10 a terceira. Newton por metro, ó. Tá vendo? Só que 70 10 ao cubo é a mesma coisa que 70 quilonewtons. Lembra que quilo é 10 a terceira, né? Ó. Pronto. Pronto. Tá aí. Beleza? Tá aí. Agora tá tudo certo. Tranquilo, moçada? Com isso a gente fecha a teoria da primeira aula, tá? A teoria da primeira aula vai até aqui. Podem tirar print aqui do slide, por favor. Se tiverem dúvidas, também fiquem à vontade para perguntar.